Bom, estamos de volta aqui com as lives em 2023. O ano passado foi muito bacana, muita conversa legal aí com vários profissionais da área de saúde, da área que cuida do bem-estar, não só dos idosos, mas da população em geral. E foi muito legal os bate-papos ano passado, em 2022. E vamos esse ano de novo recomeçar e com certeza trazer profissionais aí também que vão trazer informações super relevantes, tanto da área de saúde. A gente está pensando em fazer assim, uma parte mais técnica, mais médica, uma parte mais de bem-estar também. Então vamos trazer vários temas bastante importantes para a gente cuidar cada vez mais da saúde da população sênior. Legal, o pessoal tá entrando aqui já. Bom, acho que a maioria aqui já conhece a Golds, né? Um aplicativo que tem como objetivo fazer uma gestão melhor da saúde da população idosa através da guarda de informações, exames de imagem, exames laboratoriais, remédios, calendários de consulta, de marcação de exames, alarmes. E esse aplicativo com certeza vai fazer com que cuidadores, né, tanto filhos, netos das pessoas idosas ou até mesmo os cuidadores façam uma gestão mais adequada da saúde do seu familiar, né? E o aplicativo está em uma nova fase de testes com as pessoas que se inscreveram aí para fazer esses testes. Elas terão 12 meses de gratuidade. Então, essa nova fase de testes da Gold, em breve, ele vai ser testado numa cidade do Brasil e depois vai ter uma expansão para outras localidades. Inclusive, eu estou fazendo os testes aqui, acabei de receber um alerta de tomar meu remédio. Eu vou ter que tomar mais tarde aqui. Deixa eu tirar aqui o alerta. Mas ele está funcionando super bem. Com certeza em breve vai estar aí para todo mundo usar. Bom, já vi que o Dr. Fernando Valente, vai ser difícil chamar ele de Fernando, eu chamo ele de Valente a vida inteira, mas ele já está por aqui. E se eu chamar ele para ele entrar aqui para a gente começar a live. Mandei o convite, ver se ele já recebeu. Oi, Rodrigo. Tudo bem? Fala, Valente, tudo bem? Tudo jóia. Pô, que legal ver você, Prazer cara. é meu e parabéns aí pelo aplicativo, pela sua preocupação em melhorar a saúde das pessoas. Bem legal. Eu que agradeço aí, cara. Agradeço você colaborar aí com a nossa divulgação aí, com um tema super importante que a gente vai abordar hoje. E, bom, só para fazer uma breve introdução e quebrar o gelo aqui, o Valente é meu colega de turma. A gente fez faculdade junto, dos 6 anos, lá na Faculdade de Medicina do ABC. E pô, foi muito, muito bacana o momento que a gente viveu junto na faculdade. Faculdade, acho que é um dos melhores momentos da vida, né, Valente? É muito gostoso, aqueles 6 anos lá. E foi muito bacana a gente passar esse momento junto. E o Valente é de uma família de médicos aí, pai, irmão, irmã, todos lá do ABC, grande faculdade de medicina do ABC. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação também, Valente, só para a gente dar uma introdução legal aí sua. E aí a gente já começa a falar de diabetes também. Eu faço parte, talvez, da família com mais endocrinologistas no Brasil. Então, realmente, Isso aí. é interessante. Eu tenho um irmão geriatra também, tá? Que lida diretamente com o idoso, mas que tem um pezinho lá também
na endocrinologia, já fez parte da Sociedade Brasileira de Diabetes no Departamento do Idoso. Mas, então, eu sou formado na Faculdade de Medicina do ABC, fiz a residência de endocrinologia no Hospital Brigadeiro do SUS, e depois eu fui fazer mestrado na Unifesp. Atualmente, na verdade, desde que eu me formei na Faculdade de Medicina do ABC, eu continuo lá, fiz a residência de clínica lá, antes de endócrino, né? E nunca saí da faculdade, dava plantões lá de clínica médica, e depois abriu a residência de endocrinologia lá na Faculdade de Medicina do ABC, e eu, junto com outros professores, e entre eles a minha esposa, que também é endocrinologista, tem até uma brincadeira que seria a condição mínima para entrar na família, mas não é verdade, né? E aí, bom, nós estamos lá até hoje. Então, eu continuo, sou professor da disciplina de endocrinologia da Faculdade de Medicina do ABC, tenho contato com internos, com residentes, aula para alunos do 4º ano, e faço parte, desde 2015, da Sociedade Brasileira de Diabetes também. Em 2015, Legal. eu passei a fazer podcasts para o profissional. 2015, era tudo mato, não tinha nada, ninguém sabia o que era podcast. Eu ia, não era moda, eu ia convidar os médicos da sociedade para fazer podcast. Eu me perguntava, mas o que é podcast? E aí tinha que explicar. Então, isso foi crescendo. Hoje virou moda, né? Acho que a pandemia também foi um acelerador desse processo do consumo de informações através de outros canais, certo? E continua até hoje. Isso cresceu. Em 2020 nós passamos a fazer um podcast voltado para o público também, né? Então, como aqui é até uma live para o público, quem quiser conhecer, o nome do podcast é SBDcast, esse do público. SBD, de Sociedade Brasileira de Diabetes, Cast, certo? E aí nós continuamos lá, e agora, quer dizer, eu passei na SBD, eu passei pelo Departamento de Educação. Você vê que é um tema importante para quem tem diabetes, educar as pessoas que têm diabetes, os familiares com diabetes, os cuidadores, passa muito pela educação, uma doença que envolve muito conhecimento do que está acontecendo para que você possa lidar bem com essa doença, porque é uma doença crônica, o diabetes, né? E atualmente eu faço parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então eu sou médico especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e estou aí a sua disposição aí para a gente interagir a respeito do que você quiser perguntar, achar pertinente desse tema. Não, legal, porque na verdade você já começou tocando num ponto que para mim eu acho que é o mais importante das doenças crônicas. Eu trato muito paciente de glaucoma, eu acabei me especializando também em glaucoma, que é uma doença crônica no olho, e a gente vê que a informação, e a informação de qualidade, ela é fundamental para o bom desenvolvimento da doença, né, no organismo daquela pessoa. Ela entendeu que ela tem informação relevante de profissionais capacitados, vão fazer com que ele entenda melhor a doença que ele tem e trate melhor dessa doença, e viva melhor, viva com uma qualidade de vida melhor. E eu vejo no consultório, quando os pacientes, a maioria deles que falam que tem diabetes, parece que eles têm um ar tranquilo, né? Porque eu acho que eles têm informação. Eu acho que o diabético tem mais informação sobre diabético do que o paciente que tem glaucoma. Eu acho que ainda falta um pouco isso na oftalmologia. E na diabetes, você acabou de citar um canal aí de informação bastante relevante, que é o seu podcast, que realmente traz essa informação e faz com que o paciente trate melhor a doença crônica. Isso é muito, muito importante mesmo. Mas eu queria que você começasse, como o nosso público é mais leigo, eu queria que você começasse explicando um pouquinho o que é a diabetes, e depois a gente vai focar mais na população mais idosa. Olha, o diabetes é uma doença crônica caracterizada por
se nós não fizermos nada, é a elevação do açúcar no sangue, e essa elevação do açúcar no sangue, banhando todos os nossos órgãos, vai levar a prejuízos, a complicações crônicas, certo? Então, existe o diabetes, o mais comum é o diabetes do tipo 2, que é em torno de 85%, 90% dos casos, que é o diabetes que aparece depois de uma certa idade, que tem a ver com o peso, que tem relação com o estilo de vida. E tem lá o diabetes tipo 1, que é em torno de 5%, 10%. Tá? Na verdade, a gente fala que são 2 tipos só, mas são mais de 50 tipos. É que são tipos muito raros. Tá? Então, por isso que a gente acaba focando mais no diabetes tipo 2 e no diabetes tipo 1. Então, o que é o diabetes tipo 1? A pessoa tem uma doença autoimune contra o pâncreas e não consegue produzir insulina suficiente para dar conta ali do que come e colocar a glicose dos alimentos para dentro da célula. O tipo 2, a pessoa tem insulina, mas o corpo tem uma resistência à ação dessa insulina. A insulina não consegue funcionar direito. Então, resumindo, o que é o diabetes? Bom, é uma falta de insulina ou uma resistência à ação dessa insulina de tal forma que o açúcar no sangue fique um pouco mais elevado do que o normal, né, se nós não fizermos nada. E aí, para o diabetes tipo 1, que é esse que dá mais em criança, adolescente, que a pessoa é mais magra, precisa usar insulina. 3, 4 injeções por dia. No tipo 2, que é o mais comum, esse que vem mais com a idade, está relacionado ao peso, a pessoa ainda tem uma reserva de insulina do pâncreas. Quando é feito o diagnóstico, ainda tem 50% do pâncreas funcionando. Quando é do diabetes tipo 1, é coisa de 10, 20%. E evolui em questão de 3 anos para a necessidade para a ausência completa de insulina. Então, basicamente é isso. Legal. E assim, muitos pacientes que eu atendo aqui no consultório, quando eu vou fazer a anamnese deles, eu pergunto se eles têm hipertensão, se eles têm diabetes. A resposta que eu mais escuto é: eu tenho pré-diabetes. A gente escuta muito isso. Ah, não, eu tenho pressão alta e tenho pré-diabetes. E aí você fica naquela, põe o que tem diabetes, não tem diabetes. O que é a pré-diabetes? Que acho que na cabeça de muita gente fala: o doutor lá falou que eu tenho pré-diabetes. Olha só. Vamos até caracterizar em números aqui, então. Tá? Mas, assim, uma primeira resposta que eu vou dar para você e para os nossos telespectadores aqui é: o pré-diabetes é um intermediário entre o normal e o diabetes. Tá? Se a gente for falar em números, Rodrigo, é considerado diabetes quando o açúcar no sangue, num jejum de pelo menos 8 horas, está 126 ou mais. Aí a gente chama de diabetes. Tá? O que é o normal? O normal é até 2 dígitos, é até 99 em jejum. Se está entre 100 e 125, nesse intervalo, a gente chama de pré-diabetes. O pré-diabetes é uma condição, portanto, de maior risco para desenvolver diabetes. Não é algo totalmente inocente. Por exemplo, a gente sabe que 15% das pessoas com pré-diabetes podem desenvolver algum grau de problemas na retina, por exemplo. Tá? É que, até por se tratar de uma condição sem sintomas, que, aliás, você comentou aí que com glaucoma o pessoal não está muito bem informado. Talvez eu não diria que a pessoa com diabetes tipo 2 está informada, infelizmente. Tá? Porque, às vezes, a ignorância é uma bênção, a pessoa se sente tranquila. E o diabetes tipo 2, e aí que mora o perigo. O diabetes tipo 2, na maior parte das vezes, assim como o pré-diabetes, é uma condição que não dá grandes sintomas. Na verdade, pode não dar nenhum sintoma. Tanta é verdade, Rodrigo, que para cada 2 pessoas, para cada uma pessoa que tem diabetes e sabe, tem uma outra que tem também, mas não sabe. Então, olha o perigo disso. E o pré-diabetes, menos ainda. Então, a mensagem que precisa ficar aqui é: quem tem
fator de risco precisa fazer um exame de sangue. O que que são os fatores de risco principais? Então, por exemplo, a idade, um fator de risco. Independente do peso, de ter outro fator de risco, quem tem 40, 45 anos ou mais, quer dizer, os americanos estão até colocando agora a partir de 35 anos, precisa fazer um exame de glicemia de jejum, um exame de sangue. Anualmente, se tiver com pré-diabetes. E pelo menos a cada 3 anos, na pior das hipóteses, se tiver tudo normal. Agora, até mais cedo, a gente precisa fazer exames, por exemplo, a partir dos 10 anos de idade, se a pessoa está acima do peso e tem um outro fator de risco. Se tem pressão alta, se tem colesterol alto, se já infartou. Por quê? Porque essas condições, na sua maior parte, têm relação com a gordura da barriga aumentada, que é a condição de base para o desenvolvimento do diabetes. Então, tem muita associação. 80% das pessoas que têm diabetes também têm pressão alta. Então, uma pessoa que tem pressão alta, ela precisa ver se não tem algo lá silencioso, glicose alta, e essa glicose alta vai levar a um problema em médio para longo prazo. Não só a retina, problema na retina, que eu comentei, né, mas também catarata, acelera a catarata e glaucoma. Então, você é especialista em glaucoma, você deve atender muitos casos aí. Então, outros fatores de risco, a pessoa que é sedentária, a pessoa que tem síndrome de ovário policístico, mulher, tá? Mulher que teve diabetes na gestação, risco maior de desenvolver diabetes, certo? HIV é uma condição que pode estar associada ao aumento de risco de diabetes. Enfim, são múltiplos fatores aí que fazem a gente ter um pouco mais de cuidado. Essa pessoa com pré-diabetes, ela precisa já mudar o estilo de vida, ela precisa melhorar a alimentação, ela precisa fazer exercício. Na verdade, todos precisam ter isso, mas ela recebe uma advertência. Olha, se você não se continuar nesse caminho, é possível que você desenvolva diabetes. Então, melhore o estilo de vida, perca peso se estiver acima do peso. É interessante, se dá para a gente falar alguma coisa boa das doenças, né? da doença crônica, é interessante como ela dá um aviso. Né? Lógico que a gente não tem o sintoma, né? Mas às vezes aquele paciente foi fazer um exame para entrar no emprego, fez o exame de sangue, poxa, ele recebeu um aviso, falou, olha, você está com pré-diabetes, você tem chance de reverter isso, né? É possível reverter, ele recebeu um aviso, então o organismo dele avisou, olha, eu posso ficar pior, vamos melhorar? Aí cabe a ele melhorar, lógico, com a ajuda de um bom profissional, ele tem uma chance de reverter esse quadro dele para uma pessoa que não tem o pré-diabetes. É verdade, Rodrigo. Olha, vamos pegar um número para o pessoal entender aqui, um número médio. Cada 4 pessoas com pré-diabetes, uma evolui para diabetes. Uma reverte. E 2 permanecem em pré-diabetes, que é também uma condição associada a maior risco de doenças cardiovasculares, de hipertensão, de alteração da gordura no sangue, colesterol, triglicérides, de gordura no fígado, de ácido úrico alto. Aí é um conjunto que a gente chama até de síndrome metabólica, né? Quando tem muita alteração por conta da gordura na barriga aumentada, certo? Então é uma condição, você falou muito bem, é uma condição reversível. Não é que o diabetes você não possa melhorar os números, mas essa pessoa sempre vai ter diabetes. Ela sempre vai ter que ter um cuidado assim extra. Poxa, mas eu tenho diabetes e meus números voltaram para 90. Eu deixei de ter diabetes? Não. O pâncreas está doente. O que eu fiz foi tirar o trabalho de cima dele e aí ele consegue funcionar. Se voltar esse trabalho, ele mostra que ele não tem condições. Perfeito. Porque muitas vezes aqui no meu consultório, quando eu vou introduzir, né, que a pessoa tem, eu fiz o diagnóstico de glaucoma e eu sei que a pessoa vai ficar muito desesperada, acho que ela vai ficar cega, e muitas vezes eu tento mostrar esse lado. Eu falo, olha, ele é uma doença crônica igual ao diabetes, só que o diabetes muitas
vezes, faz você viver melhor do que você vivia antes. A pessoa, ou ela tem o pré-diabetes, ou ela descobre que tem o diabetes, ela vai passar a fazer dieta, ela vai passar a fazer exercício, talvez ela se preocupe um pouco mais com a saúde dela e melhore a condição de vida dela, fazendo com que ela tenha uma Rodrigo, expectativa eu de vida tenho maior. isso. E eu tento fazer esse paralelo com o olho. Eu falo, não fica desesperado, agora vamos cuidar melhor do seu olho. Você vai cuidar melhor da sua saúde Eu através desse problema ocular. conheço várias pessoas com diabetes que tinham uma vida largada, vida louca, e passaram a ter diabetes, passaram a se alimentar muito melhor, fazer exercício e ter saúde muito melhor do que pessoas que não têm diabetes. A questão é também, precisa fazer uma monitorização, precisa triar complicações uma vez por ano, precisa ir ao oftalmologista, fazer um exame de fundo de olho, precisa colher um exame de urina para ver se o rim está em ordem, precisa fazer um exame clínico dos pés, coisa que, infelizmente, nós temos uma minoria de médicos que examinam os pés dos pacientes, mas porque são alterações silenciosas, mas se a pessoa faz a coisa direitinho, como manda o figurino, eu diria que existe uma possibilidade, desde o começo, não é também depois que estoura a bomba, claro, nunca é tarde, mas já receber essa instrução, já tirar as dúvidas e desde cedo procurar fazer um tratamento adequado, o risco da pessoa que tem diabetes infartar, por exemplo, é o mesmo da pessoa que não tem diabetes se ela, desde o começo, mantém a glicose normal, mantém pressão adequada, mantém o colesterol na meta, que não é a meta que está escrito lá no exame, certo? Não é aquilo. Aquele valor de referência Perfeito. É um valor de referência para o público geral. Quer dizer, o valor do adolescente é o mesmo da pessoa que tem diabetes, pressão alta, infartou? Não é. Então, esse é o papel do médico, de falar quanto que deve ser o colesterol, quanto deve ser a pressão, a hemoglobina glicada, que é a média de 3 meses do açúcar no sangue, etc. Legal. Você falou agora da hemoglobina glicada. Eu ia falar de um outro tema, mas já teve aqui uma pergunta de um participante que ele perguntou exatamente sobre o que é hemoglobina glicada. Você já comentou aí sobre a glicemia de jejum, né? Fala rapidinho aí sobre a hemoglobina glicada. Olha, desde o final dos anos 90, que a gente usa a hemoglobina glicada como um parâmetro de segmento para saber se o diabetes está ou não bem controlado, ou, vamos dizer, na média, se está bom. Então, o exame de hemoglobina glicada passou, inclusive, a ser usado como diagnóstico também no final da primeira década desse século, tá? 6,5 ou mais, para uma pessoa que não tinha diabetes, ela passa a ter diabetes. Tá? Mas a importância maior dela realmente é no segmento, no acompanhamento. Por quê? Porque é um exame que dá média. Quando você faz uma glicemia, faz a medida do açúcar no sangue em jejum, por exemplo, aquilo é uma fotografia daquele minuto naquele dia. Se você dosar 2 horas depois que você come, vai estar um resultado totalmente diferente. No dia seguinte pode estar diferente, à noite vai estar diferente. Então são fotografias. Tá? A hemoglobina glicada é uma média no açúcar no sangue nos últimos 3 meses. Poxa, como é possível entender isso, ver 3 meses atrás? É porque o quanto que gruda de açúcar, de glicose na hemoglobina, que fica dentro do glóbulo vermelho que dura 3 meses. Então a gente consegue saber a média. A hemoglobina glicada é boa, mas ela é um resultado, ela tem as suas limitações. Porque quando eu falo, por exemplo, hemoglobina glicada de 7%, o que eu quero dizer com isso? Que a média do açúcar no sangue está 150. Só que a pessoa pode ter 150 de média, variando de 120 a 180, ou pode ter a mesma média, variando de 50 a 250, tendo hipoglicemia e tendo picos de glicose que fazem mal, por exemplo, para o olho. Então não basta eu olhar a hemoglobina glicada. É preciso medir com exame de ponta de dedo, por exemplo, para ver se não está fazendo esses altos e baixos, ou também tem agora um sensorzinho, a pessoa coloca
atrás do braço, escaneia o valor do açúcar no líquido entre as células, que chama líquido intersticial, tá? Que tem uma boa correlação com o açúcar no sangue. Tá? E aí é feito um ajuste não só do tratamento medicamentoso, mas também do estilo de vida, do alimento, de exercício, para moldar o tratamento. A gente costuma dizer que quando a gente mede, tudo que a gente mede, a gente gerencia melhor. Se a gente mede o quanto que entra todo mês de dinheiro e o quanto que sai, e está desproporcional, você falou, opa, eu vou economizar, eu vou gastar menos. Não é isso? Então, se a gente mede a glicose, a gente pode ajustar o tratamento melhor e a média, com certeza, vai ficar mais adequada. Não, legal. Tanto que eu ia falar de uma outra coisa, mas você falou desse testezinho de fazer o ponta de dedo, e com o advento desse sensor, na verdade, uma dúvida que eu sempre tinha é para quantas vezes a pessoa tem que ficar furando o dedo por dia para controlar o diabetes dela. Com esse sensor, ficou mais fácil, mas eu já vi que não é a mesma correlação do que furar o dedo. Existe um pequeno atraso da informação, porque primeiro a glicose que a gente come, ela vai para o sangue, e aí o sangue leva para as células. Então tem um atraso aí de 5 a 10 minutos entre, pelo menos, até 15 minutos, dependendo se fizer atividade física, mais até. Mas tem uma boa correlação, é como se fosse um trenzinho. O primeiro, a Maria Fumaça, é o do sangue. O terceiro vagão é o líquido entre as células. Então ele sobe uma montanha, um sobe primeiro, depois o outro. Então, se você comer, primeiro tem a subida um pouquinho antes na glicose do sangue e depois na glicose no líquido entre as células. Mas ela é um bom parâmetro para a gente ajustar, porque realmente picar o dedo não é confortável, mas é necessário. E aí, quantas vezes? Depende de, primeiro, está estável, está na meta ou não está na meta. Número 2, qual é o tratamento? É um tratamento cuja probabilidade de hipoglicemia é maior, por exemplo, insulina, ou, por exemplo, um comprimido do grupo das sulfonilureias, que é a gliclazida, glimepirida. Então, se for um tratamento que possa causar hipoglicemia, ou que a gente precise ainda fazer ajustes, poxa, não está na meta. Por exemplo, vamos estabelecer que a meta para aquela pessoa, isso é variável, é entre 80 e 130 de glicemia de jejum. A minha glicemia está 150. Eu vou precisar medir mais vezes até ajustar o tratamento. Então, a glicemia capilar, que é a ponta de dedo, que as pessoas conhecem como destro, ela serve para a gente também ajustar a dose dos medicamentos. Agora, a pessoa toma só metformina. A hemoglobina glicada está na meta, abaixo de 7%, por exemplo. Ou se for num idoso é mais alta. A gente tem que discutir isso mais para frente. Certo? Então, o risco de hipoglicemia é baixo, a glicemia, faço uma glicemia de ponta de dedo, dá lá 90, 100. Tá bom. Não precisa ficar medindo tantas vezes. Não, perfeito, porque eu acho que ficou bem claro a linha de raciocínio. Então, a gente tem uma diabetes tipo 2, que é a mais comum depois dos 40 anos de idade. Então, imagine que uma pessoa agora ela tem seus 50, 55 anos, ela tem diabetes. Ponto, diabetes tipo 2. Ela vai no endocrinologista e vai ser definido um tratamento para ela. Certo? Se ela vai tomar insulina ou não. Muitas vezes o tipo 2 não é insulino dependente, mas se aquele caso tiver que tomar insulina, ele vai ter um cuidado maior de medir, né, o seu sangue capilar, para fazer a destro, para controlar aquela diabetes dele. Isso definido junto com o seu especialista, com o seu médico especialista. Perfeito. E aí no idoso a gente começa a ter um outro problema, né? Por que é que o idoso pode desenvolver elevação do açúcar? Na verdade, eu acho que é importante até falar um dado aqui, que para cada 5 pessoas que têm diabetes, uma delas é um idoso. Tá? Se a gente pegar o global, para cada 11 pessoas, uma tem diabetes. Esses são os últimos dados
publicados aí no final do ano de 2021. Cada 2 anos, no final desse ano, nós teremos uma outra publicação da Federação Internacional de Diabetes com esses dados. Mas nós temos aí, então, quase 10% da população, só que concentra muito nas pessoas idosas. Por quê? Porque, com o passar dos anos, faz parte do envelhecimento normal, o nosso corpo perder músculo, perder osso, perder neurônios, perder capacidade respiratória, função do rim, função do pâncreas. Então, a produção de insulina ela vai caindo e quem viveu o suficiente talvez passe a ter algum problema. Esse é um ponto. O outro, Rodrigo, é que a massa muscular diminuindo, o músculo consome muito açúcar, tira o açúcar do sangue. É um dos maiores órgãos. Tá. Então, à medida que a gente vai tendo perda de massa muscular, vai diminuindo um órgão importante para remover o açúcar do sangue. Ou seja, fica uma mensagem subliminar aqui. É muito importante fazer exercício para não atrofiar a massa muscular. E se der para fazer o exercício aeróbico e anaeróbico, seja musculação, seja com elástico, seja usando o peso do próprio corpo, tá? Não precisa necessariamente ser academia. E aí que precisa receber a orientação apropriada para não ficar parado. Isso é o principal. Mesmo que seja para levantar e fazer 3 minutos de exercício. Cada meia hora, por exemplo, se você fizer, ao invés de ficar só sentado, a gente está ficando muito sentado, né? Tem que se policiar. Então, se cada meia a 1 hora a pessoa levanta e anda 3 minutos, isso é fantástico, isso melhora o controle do açúcar no sangue, isso para pré-diabetes diminui a chance de evoluir para diabetes. Tá? Então, um pouco que você faz tem grande repercussão. Tá? Então, quem está dormindo agora ou fazendo outra coisa, ouve isso que eu vou falar. Se você quiser viver um pouco mais, caminhe 5 a 6 minutos em passos rápidos. Isso um estudo recente aí mostrou que são só 5 minutos. 1 hora talvez não dê, mas 5 minutos de caminhada em passos rápidos aumenta a sua expectativa de vida em 4 anos. Eu vou dar uma volta e já venho aqui na live rapidinho. Não, é incrível, esse dado é muito bacana mesmo. Sensacional. Legal. Eu ia entrar agora na questão das complicações, aí eu vou até te ajudar para falar um pouco de retinopatia diabética também, mas na verdade eu acho difícil falar de complicação sem a gente tocar um pouco no panorama da diabetes no Brasil. Aí eu queria que você me ajudasse com isso, Valente. Eu vivi uma situação interessante quando eu fui fazer o fellow nos Estados Unidos. No consultório do meu chefe lá, eu atendia muito paciente de glaucoma, muito paciente idoso, muito paciente com diabético. E durante 1 ano, eu vi um paciente só com retinopatia diabética. E ele era brasileiro. Não tinha nenhum americano. Ele era brasileiro. Olha que interessante, cara. É sério isso. E aí, quando eu voltei, eu falei, cara, acho que a gente cuida menos, né? Na época, eu estava recém-formado, eu falei, caramba, acho que a gente cuida menos, né, dessas... Acho que a gente se preocupa menos com essa questão de prevenção. Então, eu queria que você desse um pouquinho do panorama. Eu sei que é feio, que é ruim aqui no país, é só para assustar o pessoal aqui. E depois comenta dessas principais complicações aí do diabetes descompensado. Olha só, infelizmente, vamos pegar a média, sempre a média, depois a gente especifica. Tá? Mas, em geral, a hemoglobina glicada, eu falei, 7% equivale à média de 150, o que é um valor razoável, porque se você for pegar 2 horas depois de comer até 180, não está ruim. Em jejum, quanto? Até 110, 120, 130, dependendo da idade, do risco de hipoglicemia. Então, 150 vai ficar bom, tá? Que é o 7%. O 8% é 180. O 9% é 210. Cada 1% de hemoglobina glicada equivale a 30 a mais de glicose. Tá?
de glicose média. Tá? Então, o que se viu aí? Que quanto mais alta a hemoglobina glicada, maior o risco de complicações. Atualmente, dados de 2020, que são os dados que na pandemia a gente ficou um pouco carente de dados. Né? Mas 2020, só 2 em 10 estão abaixo de 7%. É um panorama ruim em números de pessoas que estão dentro dessa meta que a gente estabelece. E se a gente pegar a média brasileira da hemoglobina glicada, ela está em torno de 8,5%, 9%. Certo? Então, infelizmente, eu acho que até por ser uma doença silenciosa, as pessoas talvez não tomem os devidos cuidados, certo? E vão levando a sua vida. Vão levando a sua vida até que tem um infarto súbito, tem um AVC, um derrame. Tá? Então, em termos de impacto em longevidade, se chegar uma pessoa no seu consultório com 60 anos e dizer para você, olha, doutor Rodrigo, eu tenho diabetes. Na média, essa pessoa terá uma expectativa de vida 6 anos abaixo do que seria uma pessoa sem diabetes. Nós podemos mudar isso? Sem dúvida nenhuma. Mesmo, como eu já falei, a pessoa que tem diabetes, mas começa a tratar desde cedo, não só o diabetes, mas as comorbidades, principalmente pressão alta e colesterol, atingem a meta e permanecem na meta, essa pessoa vive o tanto quanto a pessoa que não tem diabetes. Tá? Então, 6 anos de vida a menos só pelo fato de ter diabetes. Se evoluir com uma falência do rim, um aumento da creatinina, que é um exame de sangue, ou saindo proteína pela urina, que são as duas medidas que a gente vê se a pessoa está tendo algum problema renal, esses 6 anos viram 9. E se a pessoa infartar, vira 12. Lembrando que o infarto é a maior causa de morte para a pessoa que tem diabetes. 7 em 10 pessoas com diabetes morrem disso. Tá? E mais uma coisa que é importante para a tua área da oftalmologia, porque o vaso sanguíneo da retina, você consegue ver. E o que está acontecendo na retina, se está ruim na retina, não vai estar bom no rim, não vai estar bom no coração, porque é o mesmo vaso sanguíneo, a mesma quantidade de açúcar que está lá circulando. Então, é muito importante a gente correlacionar esses dados oftalmológicos com os dados renais, com os dados cardíacos, etc. É interessante que, às vezes, né, no nosso dia a dia aqui com o paciente, em algumas situações você tem que dar um puxão de orelha, ou falar realmente sem papas na língua o que vai acontecer com ele, né? Então, muitas vezes que a gente vê um diabético que fala que não está controlado, porque vem fazer um exame simples de óculos sem sintoma nenhum, mas fala que a glicemia estava 300, e está tudo bem, ele saiu de casa para viver normalmente. Você tem que falar, olha, você pode ficar cego. Não dá para fazer rodeio, né? Fala assim, não, você pode ter uma complicação. Não, se não cuidar da diabetes, se não abaixar a sua glicemia, se não levar uma vida mais regrada, se não se cuidar, se não acompanhar, você vai ficar cego. Porque vai ter um sangramento na retina e sangrou a retina, aquilo lá vai ficar marcado e dependendo de onde sangrar, realmente a pessoa vai perder a visão. E talvez a partir daí, quando você fala isso para ele falou, cego? Eu posso ficar cego? Cego. Então, eu vou começar a tratar. Às vezes acorda, às vezes dá um estalo e ele começa a tratar melhor. Né? Verdade. Melhor. Infelizmente, nem sempre é assim. Porque a pessoa, ela acha que tem aquela... que vai piorando. E em questão de retina, pode ser até uma perda súbita, certo? De visão. E a mesma coisa com o rim. Você vai declinando no exame e a pessoa fala, mas eu estou urinando normal. Como se urinar bem fosse alguma coisa assim que garantisse que o rim está funcionando bem. Não é. Claro que não urinar é porque já chegou ao extremo, certo? É assim como a cegueira. Mas eu acho interessante porque assim, não é por falta de opções de tratamento. Tá? Então,
correlacionando com isso que você me falou do seu fellow lá nos Estados Unidos, é triste, porque nós temos os medicamentos aqui, inclusive nós temos insulina no SUS, e lá nos Estados Unidos eles não têm acesso. Eles não têm. A insulina é muito mais cara lá, não tem um sistema de saúde que possa cobrir a insulina, e nós chegamos ao absurdo da pessoa com diabetes tipo 1, tem que aplicar 4 vezes ao dia, ela ter que racionar a insulina porque não tem dinheiro para comprar. Então, o que tem, Rodrigo, também é um pouco de medo de ir para o tratamento e receber a orientação correta, porque todo mundo tem um conhecido, uma vizinha, um tio que começou a usar insulina e ficou cego, como se fosse a insulina o problema. E os dados mostram que, em média, o tempo médio da pessoa receber a insulina daquele período que ela teria indicação são 7 anos. A pessoa passa 7 anos falando, não, mas espera aí, eu vou tentar melhorar um pouquinho a alimentação, eu vou fazer exercício, eu nem vou no médico esse ano, senão ele vai querer me dar insulina. Então, e às vezes o próprio médico tem medo, não quer dar insulina, porque também vai demorar para explicar, vai ter que explicar o que é um açúcar baixo no sangue, a hipoglicemia, vai ter que pedir para monitorizar, certo? Então existe lá uma coisa, e tem que quebrar isso. E talvez a gente até tenha que focar na pessoa que está sem sintomas, você tem que falar mesmo, olha, mas tem a chance de você evoluir para perda da visão. Agora, a pessoa que já está mal, eu sempre gosto de focar, ao invés de falar na desgraça, eu falo na coisa boa. Eu falo, olha, você vai melhorar, você vai diminuir o teu cansaço, você vai melhorar a tua visão, você vai parar de acordar 3, 4 vezes à noite para urinar, certo? Focar no benefício, ao invés de focar nos problemas, tá? No que pode acontecer se não fizer, porque ali está mais palpável, se ele já está sentindo, vamos focar no benefício. Então, a primeira coisa. Segundo, desfazer mitos, tá? Que a insulina é o fim da linha, é um tratamento bom, tem os seus problemas, seus efeitos colaterais, mas, nossa, mas muito pior é ficar com a glicose acima, tá? Então, desfazer mitos. Terceiro, a gente tem a prática até, e eu aconselho até que o médico possa ensinar como é que faz ou que tem uma equipe para ensinar como aplica. Às vezes a pessoa sabe que tem que usar, mas como não sabe aplicar e não tem alguém que ensine ou explique, é um outro problema. Tá? Então, tudo isso eu acho que acaba fazendo com que haja esse gap, esse espaço de 7 anos entre indicação e o uso real. Quer dizer, acaba usando quando não dá mais, quando caiu a casa total, e aí, quer dizer, dá para melhorar, mas não dá para reverter, desfazer também o estrago que já foi, grande parte do estrago que já foi feito. Enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui no quão importante para a pessoa, né, para o paciente idoso, ter alguém do lado dele, um acompanhante durante a consulta, né? Exatamente para ouvir esse tipo de coisa e muitas vezes cobrar que ele faça, ajudar que ele trate, né, que ele consiga aplicar devidamente a insulina, caso seja necessário para ele. Muitos pacientes que eu atendo aqui, que eu vou explicar pela primeira vez o que é o glaucoma, às vezes eu falo no próximo retorno que eu quero medir sua pressão, traz seu filho, traz algum acompanhante, para que a gente possa dividir essas informações para ajudar você a se tratar do melhor. Sem dúvida, principalmente o idoso, ele precisa, né, ser um... Mas todos nós, né, o ideal, porque é tanta informação que nova, às vezes numa linguagem difícil, às vezes o médico não fala ali, não é todo mundo que usa uma linguagem mais fácil, que pergunta, olha, você entendeu, certo? Porque isso é fundamental. Não adianta o médico ser um expert, saber de tudo, escrever capítulos de livro, ser o professor, se ele não souber transmitir isso na linguagem do paciente e não tiver aberto para ouvir o que não foi compreendido. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Tanto que a gente
está adotando, está evoluindo a conduta médica para uma conduta compartilhada. Não adianta eu prescrever um remédio que o paciente, por exemplo, não tem condições de comprar, não tenha condições de comprar, ou tenha medo, ou não queira usar. Ele vai sair com a receita e não vai usar. Então precisa dialogar, né? Ou eu recomendo um exercício X, ele não gosta daquele exercício X. Então é uma decisão compartilhada, dividida. Para isso o médico precisa ouvir o paciente, Perfeito. precisa ouvir familiares, cuidadores. Perfeito. Bom, você falou bastante aí do tratamento com insulina, mas talvez um tema um pouquinho polêmico, esses outros tratamentos para diabetes, cirurgia para diabetes, injeção, vacina para diabetes. Olha, Tem isso, Valente? Fala um pouco disso para aí. quem tem obesidade, nós falamos aqui no começo da live, né, que a obesidade é uma causa de diabetes, é um motivo aí para evoluir com resistência à insulina e acelerar a perda de função do pâncreas, certo? Então, a obesidade claramente é ligada ao diabetes tipo 2. Se a gente trata a obesidade, que é uma doença crônica também, infelizmente falta ainda esse entendimento para as pessoas e eu diria para os próprios profissionais de saúde, certo? Então, é uma doença crônica que não está sendo devidamente tratada, tá? Quase 60% da nossa população, não é lá americana não, está acima do peso. Então é importante tratar. E uma das modalidades de tratamento é a cirurgia. A cirurgia tem a sua parte boa, mas tem também os seus eventuais problemas, precisa também de monitorização, precisa acompanhar como equipe, tá? Porque você vai tirar ali na cirurgia um pedacinho do estômago e um pedaço do intestino. A pessoa não vai absorver bem os nutrientes, vai emagrecer. Então ela precisa receber, por exemplo, vitaminas. Vai passar a tomar vitamina dali para sempre. Precisa fazer exames de sangue para ver se os níveis de vitamina estão adequados, para ver se a glicose está adequada. Então não é, eu vou operar, resolvo o meu problema. Eu curei do diabetes. Não, diabetes é uma doença que não tem cura, ela tem tratamento, tá? E alguns tratamentos para o diabetes, o tratamento para o diabetes está melhorando muito, avançando muito. Nós temos novos medicamentos para o diabetes que também ajudam não só a controlar a glicose, mas também a perder peso. E isso é sempre uma coisa muito boa, tá? Principalmente porque esses remédios mais modernos, eles não causam hipoglicemia, ou o risco é muito baixo. Eles não diminuem o açúcar no sangue para menos de 70, que é o que a gente chama de hipoglicemia, que é o açúcar baixo no sangue. De hipoglicemia. Então, a coisa boa desses remédios, o que se descobriu desses remédios, Rodrigo? Que os remédios são bons para controlar a glicose, mas eles têm um papel também de proteção do rim e do coração. Então, essa é a diferença, por exemplo, para a insulina. Ou para aquele remédio que eu falei para você agora há pouco, que estimula o pâncreas a produzir insulina, a sulfonilureias. Porque todos esses remédios são bons para controlar o açúcar no sangue. Mas esses mais novos, tem as injeções e tem o comprimido também, que está entrando, inclusive, na farmácia popular para um grupo de maior risco, de insuficiência cardíaca, já teve infarto. Tá chegando na farmácia popular esse remédio. Tá? Então, eles diminuem o risco de infarto, independentemente da glicose, quer dizer, direta e indiretamente. Tá? Então, nós estamos vislumbrando uma mudança de paradigma no tratamento do diabetes, que não basta controlar apenas a glicose. Hoje é possível nós revertermos aquilo que eu falei há pouco, aquela perda de expectativa de vida, com o tratamento direcionado não só para a glicose, mas também para proteger o coração, para proteger o rim. E a vacina, que você me perguntou, né? É fundamental a gente falar de vacina para as pessoas com diabetes. Tá? Todos nós devemos nos vacinar com diabetes ou sem diabetes, mas como a pessoa com diabetes tem um risco maior de infecções
e essas infecções elas poderiam gerar um risco maior de problemas, precisa também conversar sobre vacinação. Precisa vacinar contra a Covid, quem não vacinou, ainda que nós, graças a Deus, nós agora estamos vivendo uma fase boa, né? Mas gripe, Sim. todo ano, precisa vacinar quem é idoso, tá? Ah, mas eu não pego nunca a gripe. Bom, se pega a gripe, aumenta também o risco de infarto, porque na gripe causa uma inflamação, pode inflamar ali a coronária, a pessoa tem mais risco de infarto, olha só. Então, uma vacina para gripe, ela está prevenindo a gripe, mas também tendo impacto cardiovascular, tá? Precisa orientar a vacina pneumocócica, precisa orientar herpes acima de 50 anos, vacinar essas pessoas, tá? Então, são vacinas específicas que a pessoa com diabetes precisa receber essas orientações, e dificilmente recebem, tá? Até pelo fato de ter tanta coisa para falar, mas em algum momento essas informações têm que ser discutidas, conversadas com o médico. Não, legal. Informação de qualidade, né? Valente, o nosso tempo também que é acabando, mas eu queria tocar num assunto que, na verdade, me interessa bastante, porque eu durmo pouco pra caramba, cara. Sono e diabetes. É importante Muito, bem, né? muito. Olha só, os estudos mostram que o ideal seria dormir entre 7 e 8 horas por noite, tá? Menos do que isso, ou mais do que isso também, hein? Pode ser ruim. É uma curva em U. Menos é ruim, mais é ruim. Para cada hora menos, por exemplo, do que 7 horas, o teu risco de desenvolver diabetes sobe 9 a 10%. Certo? Então, se você dorme pouco, certo, ou dorme um sono que não é reparador, não é um sono de qualidade, tá? Porque é muito comum a pessoa com diabetes tipo 2 que está acima do peso ter o que a gente chama de apneia, síndrome da apneia obstrutiva do sono. Isso é mais comum naquele perfil da pessoa que tem um pescoço um pouco mais largo, tá? Aí você pergunta, a pessoa ronca e sente muita sonolência durante o dia. Sente sonolência durante o dia, por quê? Porque a cada 1 a 2 minutos o corpo dela desperta ela para ela dar uma respirada, tá? Então, isso aumenta a resistência à insulina, aumenta o risco da pessoa desenvolver diabetes. Quem já tem diabetes aumenta a glicose, aumenta a pressão, porque o corpo lança adrenalina, cortisol, para a pessoa acordar e respirar, mesmo que não lembre que acordou. A gente chama isso de microdespertar, certo? Então é muito importante um sono de qualidade também. Quem tem essa suspeita de sentir muito sono de dia, tem que conversar com o seu médico, tem que fazer uma avaliação, eventualmente até fazer aquele exame da polissonografia, para ver se tem ou não a apneia do sono, tá? E o tratamento da apneia passa por emagrecer, certo? E às vezes precisa usar também uma máscara que empurre o ar com uma pressão positiva para que a pessoa não fique tendo esses microdespertares. Então é fundamental qualidade e quantidade, principalmente pelo menos 6 horas. Abaixo de 6 horas a coisa se perde um pouquinho. Tá? Então eu não vou deixar você se entregar sozinho. Às vezes eu também, não por falta de sono, mas excesso de trabalho. Mas a gente precisa se policiar disso. Né? Então, há 5 anos atrás, eu era muito pior. Tá? Agora, eu comecei a monitorar, tem lá o aplicativo do próprio celular. Né? Então, como eu falei, tudo que a gente gerencia, tudo que a gente mede, a gente gerencia melhor. Então, eu melhorei muito. Raramente eu durmo menos de 6 horas. Raramente. Tá? Passei a fazer exercício todo dia. Há 1 ano atrás eu fiz uma live para a Sociedade Brasileira de Diabetes, falando que exercício era remédio. Tá? E depois do vídeo, o meu interlocutor é uma pessoa com diabetes tipo 1. E depois do vídeo eu pensei, mas eu não estou sendo coerente comigo. Porque eu estou fazendo 4 vezes por semana. 4, 5, às vezes. E aí passei... Faz 1 ano, foi em fevereiro. Passei a fazer todo dia
certo? Até às vezes, a maior parte das vezes com meu pai, às vezes com minha esposa. Ah, quer ir? Não, não posso. Bom, então dá licença que eu vou tomar o meu remédio. Preventivo, certo? Mas se a gente sabe que melhora, Sim, por é que isso não? aí. Tá? Em termos de prevenção do diabetes, por exemplo, para cada 1000 passos a mais que você dá, isso também os aplicativos estão medindo agora, né? Os passos. Médio, Para né? cada. Então você faz 3.000 passos por dia. Se aumenta para 4.000 passos, o teu risco de diabetes caiu 6%. Certo? Então também é uma métrica para Certo. você, mesmo que você não faça exercício programado, mas se ao longo do dia você se movimentou, isso é bom. Isso é bom. O que não pode é ficar o dia inteiro Perfeito. sentado sem, né, no computador, com o olho ressecando lá, sem piscar. Né? É um Sem clássico. piscar. Né? Então é muito importante, É isso mesmo. como eu falei, a gente, um pouco que a gente faz já tem grandes repercussões. Não, legal. Você falou do seu pai, se eu não me engano, passou aqui o nome dele, que ele entrou na live aqui, doutor Orsini Valente. Eu vou deixar meu abraço aqui, que eu vi que ele entrou aqui. Um abraço, professor. Faz todo dia, É, viu? Faz prazer exercício todo tá dia. ouvindo, tá ouvindo a gente aqui. Fomos alunos dele. Maravilha, um abraço. Valente, eu queria que você, bom, você já falou muita coisa, mas eu queria que você desse umas considerações finais, mas eu acho que você já deu grandes alertas, grandes dicas, assim, dicas preciosas, né, para essas pessoas que nos ouviram aqui. E essa live vai ficar salva no Instagram e no YouTube da Golds. Quem quiser ouvir, vai ser maravilhoso. Fala as últimas coisas, por favor, Valente. Foi um prazer. Muito obrigado mais uma vez por estar com a Joia. gente aqui. Olha só, então acho que as palavras finais aí que eu preciso dizer é: nós estamos vivendo uma epidemia de obesidade, de diabetes, certo? Isso tudo tem como fazer o diagnóstico, tem como fazer tratamento. Há 100 anos não tinha nenhum tratamento, zero. Tá? Quem desenvolvia diabetes tipo 1 morria em semanas, há poucos meses. Olha, Tá? Então nós temos o conhecimento, temos o que fazer, temos tratamento, precisamos encontrar as melhores ferramentas, orientação adequada. Para isso a gente tem, né? Claro que eu acho ótimo que a pessoa se interesse e busque, mas precisa buscar em fontes adequadas. Porque o que tem de perfeito. coisa, de informação perigosa na internet é realmente um problema. Tá? Então, eu acho que tem que se informar, tem que procurar médicos capacitados, tem que procurar informações em sociedades renomadas. Quem quiser visitar lá o site da Sociedade Brasileira de Diabetes, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Tenho certeza também que o site da Sociedade Brasileira de Oftalmo tem lá um conteúdo, né, que você possa usufruir. Tá? E lembrar que o diabetes é uma doença silenciosa e que a pessoa com diabetes pode ter uma vida muito boa, vivendo tanto quanto, sem complicações, se receber a orientação correta e se fizer o tratamento correto, certo? E nós estamos vendo o contrário, nós estamos vendo cada vez mais aumentando obesidade, aumentando diabetes, certo? E faz parte da nossa orientação como médico, a gente recomendar, independente de ter ou não uma doença crônica, algumas orientações para fazer atividade física, que é muito importante, ter uma boa alimentação, ter um bom sono, gerenciar o estresse. Tá? Então, você vai entrar numa discussão, sabe que vai entrar numa reunião que vai dar problema? Respira 3 minutos, com os olhos fechados no cantinho. Respira fundo e solta. Dá uma meditada, mas 3 minutos. Baixa o nível ali do cortisol, da adrenalina. Quer dizer, a gente pode, com pequenas coisas, ter grandes impactos na nossa qualidade de vida. Tá? E eu que te agradeço aí. Viver melhor, com certeza. Acho que a conversa foi boa. Se eu conseguir ajudar uma pessoa, se alguma pessoa, pegou uma informação que vai levar, eu já terei cumprido a minha missão aqui, já vai ter valido a pena. Não, com certeza ajudou muito. Depois eu vou atrás do seu irmão para falar também de geriatria aqui para a gente.
Vai ser um prazer a família Valente nos ajudar aqui, vai ser ótimo. É sempre muito bom falar com você, não só do seu conhecimento médico, mas a sua forma de educar mesmo. Acho que a gente foi educado aqui sobre diabetes. Valente, mais uma vez, muito obrigado. Um prazer, um grande beijo para toda a sua família, tá bom? E vamos marcar depois de se ver ao vivo. Prazer, com a turma toda. Rodrigão. Tá bom? Grande abraço, obrigado a todos pela atenção. Espero que tenham aproveitado as informações. Boa noite a todos. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau, obrigado, Rodrigo. Valente. Tchau.